Olá, como vai? Tudo bem? Professor James Pio de Carvalho com você mais uma vez. E mais uma vez discutiremos geografia, mas hoje especificamente geografia do Brasil. Tentarei fazer aqui um resumão, né, das características naturais e políticas do Brasil. Vamos começar GB, Geografia do Brasil. E a aula número 1 é uma aula onde eu tentarei mostrar a você a grandeza e as particularidades do nosso país. O Brasil é o quinto país do mundo em área. Em área, o Brasil fica apenas atrás da Rússia, do Canadá, da China, nesta ordem, Estados Unidos, e vem o Brasil com aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Não é? O Brasil, dentro do continente americano, se encontra na parte física, conhecida como América do Sul, já na divisão cultural, América Latina. Então, o Brasil foi colonizado por portugueses. Tipo de colonização marcante aqui foram as colônias de exploração. E, em linhas gerais, podemos dizer que o subdesenvolvimento e a população mestiça com cultura católica são as características socioculturais do país. O Brasil, então, país sul-americano, latino-americano também, foi, no seu passado, uma colônia de exploração. O Brasil tem uma população mestiça, onde 3 grandes elementos, não é, são nossas matrizes, o branco, o negro, o índio. Nossa cultura predominante, podemos chamar assim, nossa religiosidade, tem como base o catolicismo. Bom, estou aqui afirmando que o Brasil é um país de proporções continentais, não é? A 5ª maior área do planeta, não é? E por ter essa imensa proporção, essa imensa área, né, essa imensa extensão territorial, o Brasil foi dividido. Nós vamos estudar no primeiro momento as 3 principais regionalizações do Brasil. Vamos estudar a regionalização oficial, que é essa que apareceu aí no seu vídeo, a regionalização, a divisão oficial do Brasil, foi atualizada em 1988, nossa Constituição vigente, pelo IBGE, e é a Constituição que leva em consideração, que respeita, não é, as divisas estaduais. Então você tem o Brasil dividido em 5 macro-regiões, onde o critério é esse mesmo, critério político-administrativo. Nós temos a maior das regiões em área, que é a região norte, não é? Com 7 unidades federativas, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Tocantins, Rondônia e Acre. Temos a região centro-oeste, que foi a que mais se modificou, até os anos 50, não é? A região centro-oeste tinha apenas 2 unidades federativas. Foi lá que foi construído o Distrito Federal por Juscelino Kubitschek. Então passou a ter 3 unidades federativas. No final dos anos 70, o estado do Mato Grosso, uma dessas unidades federativas, foi subdividido. Subdividido como? Dá uma olhadinha aqui, ó. Então você tem aqui, ó, o estado do Mato Grosso aqui, ó. Hoje você tem o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, no final dos anos 70. O estado de Goiás, não é, foi dividido em Goiás e Tocantins. Tocantins, outrora região centro-oeste. Hoje, pelo critério político-administrativo oficial do IBGE, Tocantins é a região norte. Temos também a região com o maior número de unidades federativas, que é o Nordeste. São 9 unidades federativas. Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Temos também a região Sudeste, com 4 unidades federativas, a região do estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E a menor das regiões, levando-se em consideração as unidades federativas, é a região Sul, que tem o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa divisão é oficial, mas ela não consegue mostrar quem é o Brasil de fato, não é? Existem outras regiões com outros critérios, não é? Outras divisões que vão levar em consideração outros critérios que, no meu ponto de vista, conseguem
mostrar melhor o Brasil do que a região, do que a divisão oficial do Brasil, a divisão do IBGE. Por exemplo, essa daqui, ó. Olha só. Divisão geoeconômica. Essa divisão não utiliza o critério político-administrativo, nem tampouco respeita as divisas estaduais. É a divisão geoeconômica que tem como critério as questões socioeconômica e natural. Então, os chamados complexos regionais serão agrupados em função de sua homogeneidade social, econômica e natural. Dentro desse ponto de vista, dentro desse critério já estabelecido, nós temos 3 complexos regionais. São eles: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Notem que aqui, ó, eu não respeito as divisas estaduais. Dê uma olhada no estado do Mato Grosso. O norte do Mato Grosso está no Complexo Regional Amazônico. O sul do Mato Grosso está no Centro-Sul. Notem aqui Tocantins. Tocantins tem uma parte na Amazônia e uma pequena parte no Centro-Sul, aqui na divisa com a Bahia. Minas Gerais. O norte de Minas é Nordeste. A parte Centro-Sul de Minas é Centro-Sul. E qual é o critério, então? Porque estabelecemos o chamado Complexo Regional da Amazônia. O critério da Amazônia é o natural. Como assim? A Amazônia é o complexo regional que possui a homogeneidade natural. O que eu quero dizer com isso? O mesmo clima, o mesmo relevo, a mesma hidrografia, a mesma vegetação. A vegetação predominante aqui é a floresta equatorial úmida, vulgarmente conhecida pelo nome da região, que é a Amazônia. Temos aqui como clima predominante o clima equatorial úmido, veremos isso mais à frente. O relevo aqui é marcado por terras de baixa altitude e a bacia hidrográfica, que é a maior bacia hidrográfica não só do Brasil, mas a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica. O Nordeste, esse complexo regional, ele não tem em comum as características naturais. Dentro do Nordeste, veremos isso em outras aulas, você tem aqui a zona da mata, no litoral, uma região de transição, que é o Agreste, o sertão nordestino e o meio norte. Porém, o que faz do Nordeste um complexo regional é a região com os piores indicadores sociais do Brasil. O mais baixo IDH, a menor renda per capita, a menor expectativa de vida hoje, o norte se tornou a região norte, se tornou a região com menor expectativa de vida. Mas dentro dessa questão de complexos regionais, o Nordeste é a região, o complexo regional que tem a pior expectativa de vida e os maiores índices de analfabetismo. Finalmente, chegamos ao Centro-Sul. Centro-Sul é o complexo regional que tem em comum o maior dinamismo econômico. Aqui que se concentra o nosso principal parque industrial, aliás, o maior parque industrial da América Latina. Localizado onde? No ABC Paulista. Nossos principais tecnopolos, centros de pesquisas e alta tecnologia, podemos citar como exemplo São José dos Campos, o ITA, onde se localiza o ITA, não é? Os nossos principais portos, nosso maior porto é o Porto de Santos, está aqui na região Centro-Sul, nossa malha ferroviária e nossos principais aeroportos. Então aí você tem uma outra macro-região, aliás, uma outra divisão regional. E a última que eu separei para você é essa daqui, a do professor Milton Santos, que divide o Brasil em 4, vou usar um neologismo agora, né? 4 Brasis, seriam eles. Na cor verde aqui, a Amazônia. Qual a diferença da Amazônia do professor Milton Santos para a Amazônia aqui dos complexos regionais? A Amazônia do professor Milton Santos respeita os limites estaduais. A Amazônia do professor Milton Santos é a chamada Amazônia, o Brasil do futuro. Como assim? Pelas possibilidades de exploração sustentável da região. Então, a Amazônia do professor Milton Santos é a região conhecida como Brasil do futuro, em função das possibilidades
de exploração sustentável da região. Temos aqui o Nordeste, ó, que coincide exatamente com o Nordeste do quê? Com o Nordeste da divisão oficial do Brasil. O Nordeste, professor Milton Santos, como eu disse, respeita os limites estaduais. E o Nordeste, professor Milton Santos, é o chamado Brasil do passado. Como assim? Onde os indicadores sociais remontam o Brasil dos anos 50 e anos 60. Lembra, não é? A classificação aqui do Brasil no chamada geoeconômica, né? Que tem os piores IDHs. Aí eu tenho também a região centro-oeste. Notem que aqui, ó, Tocantins, o estado de Tocantins faz parte do centro-oeste. Lá na divisão política administrativa, Tocantins é região norte. E por que ele aqui está no centro-oeste? A região centro-oeste aqui, para o professor Milton Santos, é a região da expansão da nossa fronteira agrícola, a partir dos anos 70. Hoje domina aqui o agronegócio. Destaque principalmente para o cultivo da soja e para a pecuária extensiva de gado bovino. O Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo. Tá? E isso concentrado aqui, ó, na região centro-oeste. A região centro-oeste disputa com o sudeste o título de principal área de criação de gado bovino do Brasil. Então, a região centro-oeste do professor Milton Santos está ligada ao quê? A expansão da fronteira agropecuária. Por isso, Tocantins está no centro-oeste dos 4 Brasis, e não na Amazônia. Tá? E, finalmente, olha aqui, ó, as regiões antigas, né, as regiões da divisão política administrativa Sudeste e Sul. Sudeste e Sul, para o professor Milton Santos, é a chamada região concentrada. Concentra o quê? Concentra os principais instrumentos, os principais objetos, técnico, científico, informacional. É aqui que nós temos os principais mecanismos que nos faz pleitear e ingressar no mundo globalizado. Então aqui você tem as principais universidades, aqui você tem o principal parque industrial, os principais tecnopolos, não é? As nossas principais metrópoles, com exceção aqui, ó, de Salvador, na Bahia, Recife, Fortaleza no Nordeste, não é? Podemos citar Brasília, aqui no Centro-Oeste, e por que não Manaus, na região que ele chama de Amazônia. Mas aqui a região concentrada é a que concentra, né, o chamado instrumentos, ou o sistema de objetos, né, o espaço técnico, científico, informacional. Então essas são as nossas 3 principais divisões, não é? A divisão do Brasil do ponto de vista político-administrativo, a divisão oficial do IBGE, a divisão do Brasil geoeconômica, que divide o Brasil em 3 complexos regionais, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, e a divisão do Brasil do professor Milton Santos, os 4 Brasis, Amazônia, o Brasil do futuro, pela potencialidade de exploração, o Nordeste, que coincide com o Nordeste do IBGE, que é o chamado Brasil do passado, devido aos indicadores sociais bastante sofríveis. O Centro-Oeste do Brasil aqui, ó, para o professor Milton, é a área da expansão da nossa fronteira agropecuária. E a região concentrada, que concentra os nossos objetos técnico, científico e informacional. Por enquanto é só. Vou fazer uma pausa aí. Daqui a pouquinho a gente volta.